Boa noite a todos os amigos, a todas as Boa amigas. noite. Boa noite. Boa noite, querida. Essa é a nossa reunião de divulgação doutrinária e hoje teremos um belíssimo assunto para ouvir, que nos será dado pelo nosso facilitador, que será o Hélio. Daqui a pouco ele vai estar entrando na sala. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos e a todas. Hoje a Rose vai dirigir para a gente. Fala para nós qual vai ser o tema, Hélio, por favor. Movimento Espírita Português, trabalho que realizamos lá, né? Batuíra e a sua casa. Muito bom, muito bom. Então, nós vamos dar início lendo o livro Mais Luz e logo em seguinte eu passo a palavra a você, tá bom? Ok, querida. Então, do livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra, a lição 78, aberta ao acaso. Comunicação. Trabalhar, sim, e constantemente, na construção de um mundo melhor. É imperioso criar o pensamento novo e divulgar a cultura em benefício dos semelhantes. A arte é mediunidade, e mediunidade é sempre sintonia. Quanto mais se aperfeiçoe o canal, mais segurança de acesso ao reservatório. É na forja acesa que os ideais superiores são temperados devidamente para a formação de valores mais altos. Saudade, sofrimento, luta, conflito, provação se erigem na existência por climas necessários ao burilamento espiritual. Óbvio, não nos será lícito exaltar a dor tão somente por exaltá-la. No entanto, saibamos valorizar-lhe a presença e assimilar-lhe a lição. Antigamente, a cátedra se limitava ao recinto fechado da escola. O altar se confinava ao espaço do templo e a conclusão científica jazia encarcerada em seu nascedouro entre as quatro paredes do laboratório a portas cerradas. Entretanto, hoje, educação, fé e ciência exigem comunicação sempre mais vasta e caminham céus afora, derramando-se pelo mundo a afeição daquelas verdades de que falava Jesus ao anunciar-nos que a verdade surgiria de cima dos telhados. Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de ouvirmos uma palestra educativa, esse momento em que nos reunimos para nos informarmos mais sobre a nossa doutrina, sobre seus ensinamentos. Rogamos a Jesus que abençoe o nosso palestrante, que ele seja intuído e inspirado pelo querido benfeitor que o assiste. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco, que assim seja, graças a Deus. Está com você, Hélio. Obrigado, Rose. No ano de 2000, eu tive a oportunidade de, representando a então Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que eu era presidente, participar da reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira para apresentar a proposta de união para a unificação das duas federativas que existiam até então, a FEERJ e a USERJ. Esse processo perdurou durante muitos anos e no ano de 2006 nós tivemos, em 26 de março, a Assembleia Geral de USERJ e de FEERJ para que houvesse o surgimento de uma nova federativa, o CERJ, que vocês conhecem hoje. É fruto de um trabalho árduo. E durante a reunião do Conselho Federativo Nacional
da Federação Espírita Brasileira do ano de 2000, essa reunião acontece uma vez ao ano. Então, no ano de 2000, que eu estive lá, existia uma pessoa convidada, aliás, um casal convidado que estava naquele momento representando o movimento espírita português. Era a dona Isabel Saraiva e o seu marido. E ela viu a proposta que nós fizemos, viu a seriedade do nosso trabalho, e ali fizemos amizade. E frutificou essa amizade em um convite 22 anos depois, para que pudéssemos ir a Portugal para fazer uma série de palestras, a convite dela, pela Associação Espírita de Leiria. Leiria é uma cidade localizada no meio do país. Fica 2 horas de Lisboa, 2 horas de ônibus. E o ônibus é muito fácil, o transporte, melhor do que o trem lá em Portugal. É mais rápido, mais prático, que tem poucas paradas. Portugal tem um território menor um pouco do que o estado do Rio de Janeiro. Muito se assemelha ao mapa do estado do Rio, que é comprido, né, mas ele é estreito. Então, tem 600 quilômetros de comprimento e 300 quilômetros em sua largura, né? A fronteira é com a Espanha, o Oceano Atlântico de um lado e a Espanha do outro. Essas são as fronteiras de Portugal. As principais cidades são centenárias, são cidades fundadas há 1000 anos ou há mais de 1000 anos. E lá chegando, fui direto para a casa da dona Isabel Saraiva, uma senhora já uma idosa, mas muito ativa. Eu cheguei no dia 8 de setembro e fiquei até o dia 17 de setembro. Saí no dia 7 de setembro, feriado. E lá chegando, fui direto para a Associação Espírita de Leiria, fui à casa dela, e na quinta-feira nós não tivemos atividade doutrinária, e sim na sexta-feira, que foi na própria Associação Espírita de Leiria. É uma instituição, uma das maiores da Europa. É um centro espírita grandioso. O salão tem 450 lugares. E no dia 11 de setembro, completou 42 anos de fundação. Portugal, diferente de outros países da Europa, não existe aquela história do movimento espírita ser para brasileiros que vivem lá nos países respectivos da Europa. Não. Lá são portugueses que fundam centros espíritas que são frequentados por portugueses. Então, isso já existe há muitos anos. Vale lembrar que Francisco Cândido Xavier esteve em Portugal no ano de 1966, e lá ele já encontrou centros espíritas funcionando. É claro que o idioma português fez com que houvesse facilidades para que acontecesse essa expansão do movimento espírita. E a dona Isabel Saraiva fez para mim um roteiro de cidades, de centros espíritas que eu deveria fazer a palestra durante os dias que eu fiquei lá, os 10 dias, de tal forma que em 10 dias eu fiz 15 palestras. Fiz um número maior na Associação Espírita de Leiria. Vou pedir a Dani, por favor, para colocar a primeira foto, Dani. Tem como colocar aí a primeira foto, que eu tenho algumas poucas fotos, mas tem uma primeira para apresentar a vocês, que é da Associação Espírita de Leiria. Olha só, olha o salão da associação, olha como é que ele é grandão, né? Tem 450 lugares. E ali é por fora. Você imagina essa casa espírita, ela tem uma construção
2 vezes maior do que o Grupo da Fé, que é o maior centro espírita da nossa região, Niterói e São Gonçalo, ali em Santa Rosa. Então, é 2 vezes maior. É um espaço enorme e tem diversas atividades. E muito, muito semelhante a tudo aquilo que nós realizamos aqui. Lá, inclusive, existe também a assistência social, o que me levou à surpresa, porque eu imaginava que na Europa tivesse uma necessidade, umas pessoas com necessidade até para se alimentar, mas com uma migração muito grande de brasileiros para lá, são 350 mil brasileiros, sendo que em solo português, sendo que 150 mil em situação legal e 200 mil em situação ilegal. E tem muitos que vão em busca do visto de residência para tentar a vida lá. E nessa Associação Espírita de Leiria, ela tem tudo aquilo que você imagina que tem numa casa espírita. Além das reuniões públicas seguidas de passe, ela tem evangelização, tem reunião de mocidade, tem grupos de estudos variados. Tem algo que eu fiquei surpreso. É a única instituição autorizada a produzir a pomada do vovô Pedro. E eu pensando que eu iria fazer assim uma grande surpresa em levar para Dona Isabel o potinho da pomada, ela aceitou, agradeceu, educadíssima, mas disse que na Associação Espírita de Leiria também eles faziam a pomada. Estavam sem fazer há um tempo devido ao fato de que não tinham conseguido mais importar as essências das ervas para fazer lá a pomada. Então, eu me senti em casa, numa casa espírita, em outro país, e com a facilidade do entendimento, né? Lá eu fiz a primeira palestra na sexta-feira, levei 86 livros, aquele livro que nós lançamos com mensagens recebidas aqui na casa sobre a dependência química, orientações espirituais sobre a dependência química. E esse livro nós levamos 86 exemplares e vendemos absolutamente tudo. E foi o valor exato para pagar a folha de pagamento desse mês de setembro. Ou seja, foi uma bênção muito grande. A cidade de Leiria é uma cidade de médio porte. E a Associação Espírita, ela é muito, muito bem frequentada, tem um número sempre muito grande de pessoas que vão. É claro que eu cheguei no período pós-pandemia, onde estava ainda reorganizando, mas a Dona Isabel Saraiva já tinha falado de mim, algumas pessoas me falaram que tinham visto algumas palestras aqui da casa, visitaram no YouTube as palestras, nosso canal no YouTube, algumas palestras minhas, e estavam já na expectativa de nosso trabalho. No sábado, fiz uma palestra para pais e evangelizadores, um período da tarde, e no domingo foi um seminário de dia inteiro que eu participei, junto com outros oradores, inclusive 2 brasileiros. Um que já esteve aqui na casa, Pedro Camilo, de Salvador, Bahia, que está vivendo em Portugal, fazendo o seu doutorado em Coimbra, que fica a 1h10 de distância de Leiria, e também Lutênio, que é um médico, meu amigo da época da Mocidade Espírita, da UMEN, em Niterói, e ele já vive lá há
30 anos e fundou uma outra associação espírita numa outra cidade. Essa sim fica a 2 horas e meia de Leiria, chamada Águeda. Vamos então passar para um outro slide aí, por favor. Dani, o segundo. Para minha surpresa, eu tinha assim, um desejo muito íntimo de conhecer aonde nasceu Batuíra. E eu não tinha nenhuma possibilidade, porque eu tinha os compromissos a cumprir, né? Uma agenda muito apertada de compromisso a cumprir, com diversas palestras agendadas. Mas, lendo, eu descobri que Batuíra, numa vida anterior, ele foi Dom Dinis, rei de Portugal, e ele viveu lá em Leiria. Esse castelo que você está vendo aí à sua esquerda é o castelo onde ele viveu, Dom Dinis. E esse castelo ele foi erguido no século XII. Então, é um castelo de quase 1000 anos, de pé ainda. É de um período ainda da dominação dos árabes na Península Ibérica. Fica no alto da cidade de Leiria, e eu tinha ficado assim muito emocionado com a possibilidade de ter conhecido pelo menos um local aonde Batuíra viveu numa outra personalidade, a de Dom Dinis. Mas na segunda-feira eu já fui para uma outra cidade. Um companheiro da Casa Espírita de Leiria, fomos a Figueira da Foz, a 1 hora e meia de viagem, aí já na direção do mar. Leiria, depois você vê no mapa de Portugal, no Google, você vai ver que fica no meio do país. E Figueira da Foz fica à beira-mar. E foi a primeira vez que eu vi o Oceano Atlântico do lado de lá, né? E foi muito emocionante, uma cidade turística, muitos hotéis à beira-mar, mas a água do mar essencialmente congelada, né? Imagina assim a nossa região aqui das praias oceânicas, né? Piratininga, Camboinhas, em Niterói, que a água é gelada. Lá é mais gelada ainda, porque lá neva. Então lá a água fica mais gelada ainda. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma casa espírita que eu me apaixonei. Uma história muito bonita, de perseverança, de 2 senhoras que compraram uma casa bem velhinha numa região que hoje é o centro, bem próximo do centro da cidade, mas na época não era. E há mais de 30 anos atrás compraram essa casa, fizeram muitos eventos para reformar a casa, e nos fundos da casa o terreno era em declive, que o terreno ainda encostava no muro da outra rua, da rua paralela. E eles fizeram um porão enorme nesse terreno e uma laje de piso, e em cima um salão enorme. No salão de cima, que fica no mesmo nível da casa, eles colocaram máquina de costura, e ali eles fazem a obra do berço, assim como também fazem reforma de roupas, que são doadas com pequenos defeitos, e as pessoas voluntárias vão lá para reformar, para dar também. Ou seja, existem pessoas necessitadas em Portugal, em especial devido ao grande êxodo das pessoas que têm direitos iguais, como os brasileiros, os angolanos e outros de países que foram colonizados por Portugal. Eles têm direitos de viver lá, direito diferenciado de outros estrangeiros. E lá em Figueira da Foz, eu fiz uma palestra também, apresentei o livro, houve a venda de todos os exemplares que eu levei e retornei para a dona Isabel, na segunda-feira. Na terça-feira, eu falei à tarde, de novo, na Associação Espírita de Leiria. E à noite, um casal de portugueses que vivem em Paris foram me buscar, porque eles têm casa no interior
de Portugal, no interior de uma região. Lá não tem estados, são distritos o nome. O distrito é como se fosse para nós aqui o estado. Então, o Viseu é um distrito de 2 horas e mais ou menos 2 horas e 20 de distância de Leiria, e eles foram lá buscar-me para eu ficar com eles na quarta-feira, onde eu iria falar à noite. E é o José e a Fátima. Já estiveram aqui no GAN, já são amigos, vieram para fazer a adoção de uma criança que hoje já é oficial da Marinha Francesa, graças a Deus, o André. E nós tivemos a oportunidade de ter esse casal como um casal amigo que nos ajudou no transporte até Águeda. Mas fizeram uma surpresa. E aí do lado, na foto à direita, você vai ver uma casinha bem pequenininha do lado dessas escadas, onde tem uma placa lá no fundo. Ali é aonde nasceu Batuíra, já nessa existência de Batuíra. Fica num distrito ao lado de Viseu chamado Vila Real, e por onde nós passamos para ir para a região de Águeda, para o Centro Espírita, e sem que falasse nada, eles me levaram lá, no local, numa localidade chamada Vila Beã, aonde tem poucas casinhas, inclusive essa casa, que é toda de pedra, você vai ver, aonde nasceu, reencarnou Batuíra. E de lá ele saiu com 13 aninhos para o Brasil. Vamos passar o próximo aí, que eu acho que tem até um videozinho. Pode passar, Dani, por favor. Esse próximo aí, eu não sei se tem como passar como vídeo, Dani, eu acho que não, né? Se apertando não vai entrar como vídeo, não, né? Ali à sua esquerda... Não, Hélio. Vai entrar como foto mesmo. Sim. Ali à esquerda você vai ver que é uma escada de pedra. Toda a casa de Batuíra, e você vai ver aí à direita, ela é construída de blocos de pedra. São blocos de pedra, e ali, nessa escada cheia de musgo já, ali eu subi assim, com um pouco de receio, sem saber se iria acontecer alguma coisa, mas é uma construção sólida. Batuíra nasceu em 1832 e a casa já existia antes dele nascer. Então, eu imaginei que essa casa é do período pré-napoleônico, ou seja, como Napoleão invadiu Portugal em 1808, quando Dom João veio para o Brasil. Então, ali naquele período, mais ou menos nesse período, foi construída essa casa. E é uma casa tão pequenininha, a casa toda é metade do salão aqui da nossa casa de Batuíra. É mais ou menos a casa toda, uns 3 por 3, 3 metros por 3 metros. E eu imagino ele ali pequenininho vivendo numa região onde cai neve. Então, imagina, meus irmãos, minhas irmãs, essa região muito simplória, tudo muito simples, afastado dos grandes centros. E eu coloquei ali o nome dessa escada, a escada da humildade, que é uma escada muito singela. E é claro que eu fui assim, envolvido com uma emoção muito grande, chegando ali, podendo tocar ali naquelas pedras, onde ele passou, onde ele viveu. Foi um momento de muita emoção para mim, de estar ali naquele local. E aquela placa que você está vendo ali, à direita, ela foi colocada por um grupo espírita de São Paulo, que esteve lá visitando a região, visitando a casa onde ele nasceu, e por gratidão colocou aquela placa aonde fala exatamente sobre um pouquinho da vida dele, de que ele nasceu ali, imigrou para o Brasil com 13 anos, aonde fundou diversas instituições de caridade, e onde algumas
destinadas à infância, outras para a velhice desamparada. Falou sobre o grandioso trabalho dele como médium de cura, e foi algo assim excepcional. Os vizinhos encararam com naturalidade, deve ter muita visita ali. Acho que todo dia tem gente ali vendo. E o que me impressionou muito foi a simplicidade. E isso vale a pena falar, porque às vezes nós achamos que devemos ter muitos recursos para fazer alguma coisa, fazer alguma obra, para manter alguma obra. E eu vendo a simplicidade da casa onde ele nasceu, foi para mim um grande ensinamento, foi um simbolismo. Foi um simbolismo porque ali eu pude perceber quanto uma alma tão nobre, um espírito tão evoluído, não precisou nascer em um palácio, não precisou ter recursos variados para que pudesse vir a desenvolver as suas atividades. Hoje nós temos tantas possibilidades. E naquela época, essas pessoas, como ele, por exemplo, tiveram que vir para o Brasil, porque Portugal, naquela época, passava por uma dificuldade financeira grandiosa. E todos que podiam, ou vinham, ou mandavam seus filhos para o Brasil, porque era uma nação que estava em franco desenvolvimento. E ele aqui chegou ainda no finalzinho do século XIX. Então, eu observo os irmãos e as irmãs, e nunca mais voltou a Portugal, né? Tanto que ele não é tão conhecido lá. Não é, a não ser através do livro que a editora GEM editou, esse que a gente lê toda a reunião, o Mais Luz, que algumas pessoas têm, mas poucos conhecem a história dele, e tem um centro espírita nos arredores de Lisboa que tem o nome Centro Espírita Batuíra, mas não estava na relação das casas espíritas aonde eu deveria falar. Então, ali foi nesse dia em que eu estava a caminho de Águeda, aonde eu fiz a palestra, e, para minha surpresa, lá chegando em Águeda, que é uma cidade também de porte médio, um pouco menor do que Leiria, fica vizinha a Aveiro, que é uma cidade muito famosa, tem uma universidade. Águeda não tem mar, mas Aveiro tem mar. E é uma região assim também turística. E lá em Águeda eu reencontrei esse meu amigo que tem minha idade, é um médico, Lutênio, e ele me lembrou um fato ocorrido há muitos anos atrás. A instituição tem 25 anos, que é a Associação Espírita Consolação e Vida, que foi fundada por ele, um grupo de companheiros lá em Águeda. Também no local um tanto quanto afastado, o de Leiria fica num bairro, assim, uma região um tanto quanto rural. Não é rural porque é um bairro, mas o rural com o urbano se encontram com uma facilidade muito grande. Em 5 minutos você sai dos bairros mais povoados e vai para uma área onde tem plantações. Em 5 minutos você já está numa área que tem plantações, tem as videiras e outras frutas, que é a base da produção da agricultura de Portugal. Então, ele me lembrou de um fato ocorrido quando nós estávamos à frente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e o querido companheiro Alexandre Rocha tinha lançado um livro sobre o Dr. Marx. E esse livro eu tive a honra de fazer o prefácio, a apresentação do livro, Dr. Marx em 2 planos. E nós tínhamos uma quantidade muito grande, porque o Alexandre doou quase que a primeira edição toda, doou uns 2.000 exemplares, para que fizéssemos palestras, e eu saí pelo Brasil
fazendo palestra, levando o livro para o braço, vendendo para arrecadar em benefício do Instituto Dr. Bach. Mas lá chegando, ele na hora da apresentação, a casa estava cheia, tinha mais ou menos umas 200 pessoas, 250 pessoas no auditório. Ele me falou de público, que tinha uma profunda gratidão à então Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, porque ele foi numa reunião que ele pediu, onde eu estava presente, a Dona Ia da Hungria, e apresentou o projeto da construção da Casa Espírita. E seria numa área residencial. Então, ele teria que ter a cara de uma casa, mas na frente. E, ao crescer do imóvel, tem esse auditório para 300 pessoas ao fundo, né? E tem um segundo andar com mais um outro auditório, salas de estudo. É um belo edifício e um terreno enorme, um terreno mais ou menos umas 10 vezes o terreno aqui do GAM. Terreno muito grande, que é o terreno lá da Associação Consolação em Vida, Associação Espírita Consolação em Vida de Águeda. E ele disse que, ao apresentar para nós o projeto, nós doamos 200 exemplares do livro para ele vender e conseguir o pontapé inicial da construção. E ele disse que é muito grato, porque foram os primeiros a ajudar na construção daquela casa. São situações que tocam em nosso íntimo profundamente, porque nós não tínhamos ideia disso, porque a gente tem que esquecer o bem que faz, né? Então, e não fui eu, foi a diretoria da FEERJ, da então FEERJ, que doou esses exemplares, e ele deu o pontapé inicial da construção de uma instituição que está lá há 25 anos. Também com todas as atividades doutrinárias lá existentes, e conversando antes da palestra, ele falou assim para mim: o que você mediunicamente está sentindo? Eu estava tendo assim realmente uma percepção mediúnica, mas dentro do princípio da discrição, ele não tinha falado nada. Eu fiquei quieto, mas ele percebeu que eu estava registrando alguma presença, e aí eu falo assim: olha, um pouco envergonhada, né? Mas é meu amigo, e eu falei: eu estou sentindo aqui a presença da Dona Ivone e do Amaral Pereira. E ele falou assim: pois é ela sim. Eu, durante a minha vida no Brasil, eu não tive a mediunidade despertada, eu era doutrinador, mas aqui chegando a mediunidade despertou. Eu sou hoje psicofônico e a Dona Ivone nos ajuda muito aqui. Olha que fato interessante, né? E saímos de lá, já eram quase 10 da noite, chegamos 00:30 para dormir na casa dos meus amigos, a 2h30 de distância, mas tudo vale a pena quando você está trabalhando em nome de Jesus, né? E tivemos a oportunidade também de falar em outras instituições, sempre apresentando o vídeo institucional da casa, para que a Casa de Batuíra pudesse ser conhecida naquela região, naquele país. E conversando com a Dona Isabel, a minha anfitriã, teve um momento que eu falei para ela que, estranhamente, eu estava me sentindo em casa. E ela, como é uma pessoa de idade, ela tem assim, um trato respeitoso. Ela disse assim: ora, doutor Hélio, não estás a perceber que voltastes a casa? Eu falei assim: e a senhora então tirou minha dúvida. Então eu já vivi aqui. Ela falou assim: agora viestes para trabalhar por Jesus. E foi realmente um momento muito especial na minha existência, esses trabalhos doutrinários que tivemos a oportunidade de realizar lá em Portugal. Tivemos também a oportunidade de conhecer e falar
numa cidade fundada pelos romanos, chamada Santarém. Ela fica mais ou menos 1 hora de distância de Leiria, e aí eu fui na sexta-feira lá, falar em Santarém. Santarém, o centro espírita, vive de aluguel, ou seja, não é uma sede própria. As outras que eu conheci eram sede própria, mas Santarém não era uma sede própria, é um galpão. Lá eles têm outro nome, não falam galpão, tem algumas palavras que lá não são iguais às nossas, né? Então é um galpão muito grande, tipo um galpão de uma fábrica, e ali ele dividiu, fez divisórias, e nós tivemos a oportunidade também de falar, de divulgar a nossa casa, de vender livros, e foi um momento também muito especial na nossa estadia. Conhecemos mais um dirigente com histórias muito interessantes sobre o trabalho desenvolvido e doutrinariamente exatamente igual a nós, com algumas pequenas adaptações, mas a afluência de público, inclusive foi um dia que não tinha reunião, mas o dirigente divulgou que viríamos do Brasil para falar lá e deu um público de 120 pessoas num dia que não tem reunião. E tivemos também a oportunidade de divulgar a nossa casa lá. Mas uma surpresa muito agradável nos esperava em Lisboa, que seria no sábado, a última palestra, o último trabalho antes de viajar. O embarque estava previsto para as 11h30 da noite. Por cautela, eu fiz uma conta que eu deveria chegar até umas 7 da noite, devido às dificuldades naturais de despacho de bagagem, de alfândega e outras coisas mais. Então, nós saímos cedo de Leiria, com destino a Lisboa, 2 horas de viagem, e lá o irmão que preside o Centro Espírita, Rui Marta, nos recebeu na rodoviária de Lisboa, na rodoviária Sete Rios, que são 2 rodoviárias, e nos levou para o almoço antes da palestra. Na verdade, lá existiam dois trabalhos. O primeiro seria a palestra pública e o segundo era o momento, palestra pública de 3 às 4 e depois de 4h30 às 5h30, o momento do Evangelho. Como eu tinha um tempo livre, eu me ofereci para falar no Evangelho e ele aceitou, né, também. E tínhamos pela manhã um tempo antes do almoço, e eu pedi a ele, fiz a ele um pedido que era conhecer um local que eu tinha muito interesse em conhecer. Um local que era o Museu de Santo Antônio de Lisboa, em Lisboa. Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua, como queira, ele nasceu com o nome Fernando de Bulhões. Mas quando ele tornou-se um frade franciscano, e foi inclusive viver com Francisco de Assis, cujo dia hoje, que a Igreja Católica comemora, Antônio de Lisboa, ele admitiu o nome Antônio, que se fala igual, né, em Portugal e na Itália. E lá eu dei a ele o endereço certinho, onde era, e por incrível que pareça, ele não conhecia, nunca tinha estado, porque foi construída uma igreja no local onde ele nasceu. Era uma cripta, ou seja, um local em um subsolo, muito singelo, aonde seria. E uma igreja toda especial. Nós sabemos que existe uma espiritualidade muito atuante, e nós não sofremos de intolerância religiosa. A espiritualidade está presente aonde se fala do bem, onde se faz o bem. E o espírito Antônio de Lisboa, que é o mesmo Antônio de Pádua, esse querido benfeitor da humanidade, ele nos socorre muito aqui em nossa casa, em casos gravíssimos. Então, tivemos a oportunidade de estando em Lisboa, de ir lá conhecer
aonde ele nasceu, para inclusive agradecer a ele. Agradecer a ele pela oportunidade de ter ido lá e dele nos ajudar enormemente aqui em nossa casa, de forma muito especial em casos de obsessão cruel, que muitas vezes a espiritualidade caminha para cá. Então vamos ver aqui o último slide, Dani. Eu acho que esse é o último. Que o 5 está aparecendo como se tivesse nada. Então vamos no último aí, que eu tirei essa foto para que vocês pudessem observar. Esse é o Muro da Gratidão. Ele fica no Museu de Santo Antônio, lá. Ninguém fala de Santo Antônio de Pádua, fala de Santo Antônio de Lisboa, porque ele nasceu lá, é português. E ali, nesse muro, você vai ver que ali tem uma grade que vai até lá em cima, né? Existe uma escada especial, onde uma vez por semana as flores artificiais que aqueles que alcançaram graça, as bênçãos do querido benfeitor Antônio de Lisboa, eles deixam na secretaria da igreja. E, uma vez por semana, essa escada automática, ela sobe e um voluntário vai lá e amarra lá em cima para completar. Então, é o muro da gratidão. As pessoas agradecem as bênçãos alcançadas, colocando flores. E ali, eu tirei a foto exatamente com aquelas duas pessoas, para que você pudesse perceber a altura desse muro. Tem uma altura semelhante aí a um prédio de 3 andares, né? Então, é algo muito grande e eu achei muito interessante o nome, Muro da Gratidão. E nesse momento eu estava muito emocionado, estava acontecendo um ofício religioso, o padre estava pedindo pelo fim da guerra na Ucrânia, muitas pessoas de diversos países. Antônio de Lisboa, ou Antônio de Pádua, ele é conhecido no planeta todo, e não só como aquele que vai proporcionar um casamento, mas sim pelas bênçãos alcançadas. De tudo quanto é meio e modo, a falange dele trabalha socorrendo os aflitos. E quando eu entrei lá, eles chamam da Sé, a Sé de Antônio, é algo assim muito impressionante, que não é uma igreja muito grande, não é muito grande, mas é de uma beleza singular, é em um estilo barroco, e a imagem dele é toda forrada, aí já é o modo como os católicos veem, né? Com folhas de ouro, ele de uma simplicidade grandiosa, mas é a forma como eles entenderam para agradecer a grandiosidade desse espírito, né? E um ar que tinha dentro daquele templo muito especial. Todas as pessoas vibravam e pensavam em uníssono na gratidão. As pessoas iam agradecer. E ali eu tive uma surpresa, além dessa surpresa emocional, espiritual, que senti muitas coisas boas. Eu vi na fila que descia para a cripta, para ver o local aonde, segundo a lenda, ele nasceu, um local muito singelo, muito apertadinho, tudo muito simples. Eu vi na fila companheiros do Timor-Leste e da Índia. Portugal tinha 3 colônias na Índia, né? Uma delas eu me lembro que era Dão, a cidade, e também o Timor-Leste, que fica na Ásia, depois ainda da Índia, né? E eu vi uma jovem asiática falando português, português de Portugal, e eu fiquei tão impressionado com aquilo e eu pude perceber como o culto a Antônio de Lisboa não tem limites. E ela foi agradecer
uma bênção mal alcançada. E, naturalmente, as pessoas falam uns com os outros, né? Eu não falo alemão, mas tinha uma senhora alemã na minha frente na fila para descer, que ela falava comigo em fluente alemão. Eu não entendia a língua, mas eu entendia que ela estava ali para agradecer a uma bênção que ela conseguiu através de Antônio de Lisboa. Lá, então, eu tive a oportunidade de agradecer e fui tomado de uma emoção muito grande. Eu combinei de ficar meia hora lá no museu e fiquei. E depois o Rui, presidente da casa, me apanhou e aí fomos almoçar, depois fomos para a Casa Espírita. Essa Casa Espírita, lá em Lisboa, ela mantém uma ONG chamada Casa da Sopa, porque Lisboa tem também muito pobre. Tem aquilo que aqui tipo, de se chamar de uma pequena favela. Pessoas que vivem em situação precária. A Casa da Sopa, ela une criaturas de diversas religiões para serem voluntárias e fazerem uma sopa que é distribuída diariamente. E ele também disse que a casa que ele dirige tem 2 núcleos em 2 bairros pobres, aonde tem a obra do berço e também tem a distribuição de alimentos. Ou seja, é uma casa especial, essa casa que eu conheci em Lisboa. Ocupa um andar inteiro de um prédio que era um edifício garagem e foi transformado de tal modo que um andar inteiro foi feito uma permuta com o imóvel onde a Casa Espírita ocupava, e eles estão ali. Naquele andar inteiro, eu nunca tinha visto uma Casa Espírita dentro de um edifício, um andar inteiro. Eu acesso por um acesso praticamente exclusivo para eles. Tem no andar de cima meio andar para evangelização e tudo com acabamento primoroso, com divisórias em vidro, paredes excepcionais. Eu perguntei para ele como ele conseguiu aquilo tudo. Ele falou: são empresas, são pessoas que nos ajudam, donos de empresas que doaram tudo isso. Então é tudo muito lindo. E lá eu tive a oportunidade de falar sobre o Dr. March. Tive oportunidade porque o Dr. March teve um pai que viveu durante um bom tempo em Portugal. E quando Napoleão invadiu, ele veio logo em seguida, junto com seu irmão, também para o Brasil. Então, o pai dele, apesar de inglês, viveu em Portugal, então tem laços portugueses que unem também a história do Dr. March. Contei, e ao final, o Rui disse assim: eu tenho alguns livros aqui do Dr. March. Aí eu pedi para ver, e era exatamente esse livro que eu fiz o prefácio, mostrei a ele. Ele disse: eu não acredito que você é o mesmo Hélio Ribeiro que está aqui. Sou eu mesmo. E aí foi um momento de muita emoção. E no Evangelho eu falei sobre o Cristo Consolador. Eu aproveitei que muitas pessoas estavam ainda abaladas com tudo que aconteceu na pandemia, e eu falei sobre o item 7 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto muito de citar, que fala sobre o médico de todos nós, o médico Jesus. E foi assim um final de tarefa, uma tarefa espiritual muito emocionante, muito excepcional, aonde tivemos a alegria de reencontrar muitos amigos. Termino então essa fala dessa noite agradecendo a Dona Isabel Saraiva e a todos os corações amigos dirigentes das casas que eles receberam com muita alegria e que conheceram a Casa de Batuíra, conheceram todo o trabalho que a gente aqui desenvolve e ficaram profundamente interessados por tudo aquilo que nós aqui fazemos. E agradecidos pelo bem que a nossa casa realiza junto à comunidade onde ela está inserida.
Foi uma experiência muito especial. Agradeço muito a Deus, aos benfeitores da casa, Batuíra, que nasceu em Portugal, Fabiana de Cristo, que nasceu em Portugal, a todos os bons espíritos que nos acompanharam, nos dando suporte para um trabalho imenso, um trabalho que não houve descanso, graças a Deus, todo o tempo utilizado para a divulgação da doutrina e com a oportunidade de apresentar a nossa Casa de Batuíra aos irmãos que vivem em Portugal. A todos vocês a nossa gratidão por ter nos ouvido até agora e rogo a Deus que abençoe abundantemente a sua vida. E nesse dia muito especial, aonde lembramos o grande amigo de Antônio de Lisboa, Francisco de Assis, rogamos ao querido benfeitor Francisco de Assis, assim como Antônio de Lisboa, que abençoe a sua vida, que abençoe a sua casa, a sua família e que lhe dê saúde e paz para que você possa sair da terra triunfando sobre você própria. Que Deus nos abençoe e devolva a palavra a Rose com a nossa gratidão. Muito obrigado, Rose. Nós que te agradecemos, Hélio, você ter dividido conosco as suas emoções lá na terra de Batuíra, trazer para nós novos conhecimentos, deve ter sido especial isso. Te agradecemos de coração. Então, nesse momento, nós vamos fazer a irradiação, vamos fazer a visualização terapêutica e logo após a irradiação. Vamos fechar nossos olhos, agradecendo a Deus por mais esses minutos e vamos nos encaminhar mentalmente para a Câmara de Passes. Quem está à porta é o nosso querido benfeitor Batuíra, orientador da nossa casa, homenageado essa noite e que veio nos dar o seu abraço fraterno, nos envolver na tua paz. Eles nos recomendam o lugar a sentar. E logo que inicia a prece, a equipe espiritual responsável pelo passe inicia também o passe. Batuíra eleva o pensamento a Maria e roga a nossa Mãe Santíssima que derrame sobre cada um de nós que toma o passe nesse momento as bênçãos de paz, as bênçãos da saúde e através das mãos desses amigos espirituais que aplicam o passe é introduzido através do nosso centro coronário a medicação necessária para o nosso refazimento físico, espiritual, mental. Logo em seguida nos é servida a água magnetizada e então unimos pensamentos e corações para a irradiação. Rogamos por nossa vez ao Divino Amigo Jesus que nos permite esses momentos tão especiais, que envolva cada irmão da nossa humanidade que se encontra nesse momento com dores físicas, morais, espirituais, que eles possam receber as suas bênçãos, Senhor, aliviando, fortalecendo, dando a eles uma nova oportunidade para que eles se refaçam e possam prosseguir a sua caminhada. Rogamos também a Jesus pelos irmãos que estão com os nomes nos nossos cadernos na mesa da Casa de Batuíra, que todos possam receber as bênçãos dessa noite tão linda de reunião com Jesus, envolvendo também os seus lares, os seus familiares, e envolvendo a todos nós que estamos nesse momento reunidos, em nome de Jesus, para aprendermos ainda mais sobre essas lições maravilhosas que nos são apresentadas. Muito obrigada, Divino Amigo Jesus. Abençoe a nossa noite de sono, abençoe a nossos lares, familiares e a todos aqueles que nesse momento passam pelos nossos pensamentos.
Fica conosco, divino amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.